Você já parou para descobrir o que tem levado tantas pessoas a consumir drogas? O livro Vozes das Drogas conta histórias de 9 dependentes químicos internados em uma comunidade terapêutica em Luiz Alves. Nossa conversa de hoje é com a autora do livro, que acaba de se formar no curso de jornalismo. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Nossa convidada é Karine Mendonça, jornalista, autora do livro e proprietária da editora Acene, Assim Como Era no Éden, e que publicou esse primeiro livro da Karine. Obrigada pela presença, parabéns já pelo livro, Karine. Muito obrigada, Lisa, obrigada a todos, é um prazer e uma honra estar aqui no Viva Voz. Pois é, a gente já sabe que antes de virar livro, o Vozes das Drogas era o seu TCC, né? Então, eu queria entender um pouco melhor de como surgiu essa ideia, o que te levou a tratar desse tema. No jornalismo, para quem não sabe, a gente tem várias modalidades de TCC. E uma delas é nós fazermos um livro-reportagem. E como eu já conhecia essa casa de recuperação dos dependentes químicos, já conhecia o trabalho deles, eu enxerguei ali uma oportunidade de dar voz para aquelas pessoas, de conhecer as histórias deles, para conhecê-los, quem eles são, além das drogas, sabe? Conhecer as histórias, o contexto social e dar um mergulho mais profundo naquelas pessoas, naquelas histórias. Então, narrei 9 histórias no livro, e foi muito bacana a experiência, inicialmente como trabalho de conclusão de curso. Aliás, foi bom que você usou trabalho de conclusão de curso, porque a gente está usando TCC, mas acho que os ouvintes, o pessoal que acompanha a programação aqui na Univale já sabe, né, que um TCC é o trabalho de conclusão de curso, trabalho que os alunos precisam realizar para se formar nos diferentes cursos aqui dentro da universidade, né, Daniel? Karine, você disse que já conhecia o trabalho da Casa de Reabilitação. Eu gostaria de saber o que você esperava encontrar lá e o que você encontrou de fato quando você foi a fundo nessas histórias. Assim, numa leitura mais superficial, a gente nunca imagina o que tem por trás de qualquer pessoa. Eu não sei o que tem por trás da história da Lisa, eu não sei o que tem por trás da sua história. Mas quando a gente senta para ouvir, a gente é sempre surpreendido. E lá foi uma surpresa também, porque eu encontrei histórias de pessoas que se envolveram com as drogas na infância, pessoas que tinham uma base familiar totalmente desestruturada, não tinham a presença do pai, da mãe, pessoas que herdaram o vício também dos pais. Então, é um contexto bem complicado e que nos confronta, né? E também nos leva a parar de julgar aquela pessoa simplesmente por aquele momento da vida dela, mas a tentar compreender e enxergar com outros olhos. Bacana isso, né? Uma visão de ser humano, em primeiro lugar. Eu adorei quando você falou ver aquela pessoa além das drogas, né? Então, muito bacana, porque eu acho que toda a sociedade tem mesmo esse olhar muito punitivo, né? Antes de saber ao certo o que está acontecendo, né? Agora, desde o começo, você já tinha imaginado que o seu TCC viraria um livro de verdade? Era essa a proposta? Sim, já era proposta. Eu não sabia que ia ser tão rápido, não saberia de onde viriam os recursos, não saberia como começar. Mas logo que eu defendi o TCC, faz um ano agora, já abri o edital do meu primeiro livro, da Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí, e eu logo inscrevi já o trabalho. Então, eu acabei sendo contemplada e tive um ano para deixá-lo com carinha de livro mesmo, né? Dei uma boa editada, enfim, fiz toda a questão de diagramação, capa e deixei ele para ser comercializado, né? O que exatamente você precisou mexer para ele estar nesse formato? Aliás, quem está na TV já pode ver, ó. Muito bacana, né? Assim como era no Éden, é a editora e o livro Vozes das Drogas. Então, na questão de texto, eu mexi um pouquinho, assim, em algumas estruturas. Por exemplo, para ele não ter um prazo de validade, como na reportagem, né? Que sempre tem um aspecto mais factual, traz alguns dados, assim, que deixa que dá uma validade para aquele teu texto, né? Então, eu dei uma mexidinha nessa questão de dados para ele ficar mais atemporal e dei mais uma revisada. A gente sempre quer mexer em alguma coisinha, uma estrutura, numa frase. E daí toda a parte de diagramação, porque quando eu entreguei no TCC, eu entreguei ele em espiral, assim, não tinha essa carinha de livro. Claro. Então, a gente fez toda a arte, toda...
Quer falar sobre a arte, já que a gente já tá falando dela, né? Sim, essa fotinho na capa, pra quem vê na TV, é um quadro da minha avó. Ela pintou no ano de 2000 e eu, pra fazer uma homenagem pra ela e também porque tem tudo a ver com o tema e com as histórias que eu conto, decidi colocar no livro, na capa do livro, essa arte. Bom. Muito legal. E quais foram as principais dificuldades em contar essas histórias, né, em desenvolver o livro? Então, selecionar as experiências que seriam relatadas, porque são inúmeras, assim. Então, o que eu fiz? Primeiramente, dividi o livro em 3 partes. A primeira parte, eu conto as histórias dos meninos internados pela primeira vez na casa de recuperação. Na segunda parte, eu conto as histórias daqueles que são reincidentes. Tem um cara que já está 4 vezes tentando, fica longe das drogas e se interna e depois cai. E não consegue, é muito difícil. E, por fim, a terceira parte, eu conto as histórias daqueles que se recuperaram, que se restabeleceram na sociedade, conseguiram trabalho, estão com a família super bem. Então, foi dividido dessa forma. E cada história, eu peguei um gancho principal, aquilo que foi, digamos, aquilo que levou eles para as drogas. Sempre tem um momento, assim, que é o chave, né? Que conduziu as pessoas para as drogas. Então, eu sempre pego esse gancho e vou costurando as histórias a partir desse momento chave. E vou contando alguns episódios e outros mais marcantes daquilo que eles me contaram. Mas as entrevistas, assim, foram muito bacanas. Eles estavam super abertos. A gente ficou... Nenhum representante da casa interviu, né? Ficou junto nas entrevistas. A gente ficou só eu vocês. E a pessoa... E eles ficavam falando super à vontade. Em alguns momentos eles falavam, eu nunca tinha contado isso pra ninguém. Olha, que sabe? fantástico. Então... E aí, deixa eu pegar esse gancho, porque você falou da entrevista, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E, claro, a entrevista é uma ferramenta que não é exclusiva do jornalista, né? Vários profissionais utilizam essa ferramenta. Mas, no jornalismo, ela ganha um aspecto especial, porque ela é pública, né? Ela vem a público. Então, eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Se você teve algum tipo de dificuldade ou como você se preparou, né? Porque você já contou que eles se abriram com você. Sim. E para conseguir isso, você precisa ter uma atitude adequada, né? Para conversar com o seu entrevistado, né? Como é que você fez isso, Karine? Então, bem básico, assim. Por exemplo, eles já ficam num local retirado lá em Luiz Alves, né? Meio do mato. Então, tipo assim, já não fui com pinta de executiva, digamos. Não. Perfeito. Camiseta, calça, tênis, numa boa, pra eu não parecer que eu sou superior a eles, sabe? Que não é verdade. Então, já fui, assim, numa boa pra conversar com eles. E eu também não me impus, assim, eu sou a jornalista. Perfeito. Vocês têm que me contar tudo. Sabe? Não foi assim. Foi numa conversa, como eu tô conversando aqui com vocês. Aos pouquinhos eu fui conhecendo. Onde é que vocês nasceram? Como é que era a infância? O que vocês faziam? E com perguntinhas chaves, assim, simples, mas que acabam revelando muitos aspectos importantes da vida deles. Como, por exemplo, qual foi a primeira vez que você usou? Exatamente. Qual foi a primeira vez? Como era o seu relacionamento com a sua mãe? Nossa, vai direto, hein? Sabe? Como é que vocês conversavam? Vocês tinham um diálogo? Sabe? Perguntinhas assim que a gente vai descobrindo, vai costurando e construindo essa história deles. Fazendo tipo um mapeamento, até meio psicólogo, assim. Claro. Mas é muito interessante. Muito bem. Bom, você comentou das histórias e qual delas mais te emocionou? Difícil. Mas tem um capítulo, acho que é o 7. Como é que é o nome do 7? Minhas Meninas? Não, 6, então. As Mulheres da minha Não, Vida? esqueci. Veja. Infância Perdida, acho que é o nome. Infância Perdida. Acho que é o 5. É um que ele começou a usar drogas na infância. Nossa. Ele nunca conheceu o pai. A mãe morreu quando ele era muito pequeno. Ele ficou morando com a avó e o tio espancava. Meu Uau. Então, olha o cenário. Daí, ele fugiu de casa com um irmão que era mais novo do que ele ainda. O irmão fugiu com um circo. Ele ficou nas praças. E nas praças, junto com outras crianças, começou a cheirar thinner. Nossa. Daí foi avançando o cigarro e mergulhado nessa cultura, nessa vida de rua. Foi no crack e se perdeu, assim, bem triste. Karine, quais foram os cuidados que você teve, né? A gente estava falando um pouco do procedimento de entrevista e tal, mas é lógico que você sabia que você estava invadindo a vida de várias pessoas que estavam vivendo um momento muito delicado, né?
Você teve procedimentos-chave? Você teve cuidados especiais para compor tudo isso? Sim, primeiramente que logo que eu me apresentei a eles, eu já informei que em nenhum momento eu usaria o nome verdadeiro deles. Né? Eu pedi para eles mesmos escolherem apelidos que eles se sentissem à vontade de serem chamados e adotei esses apelidos para me referir à história de cada um. Então, nomes de parentes também que eles citavam e que estão na história também foram trocados para que não tenha essa conexão, porque... Preservar. Né? A ideia não é expor aquela pessoa, sabe? Não, a ideia é entender o contexto e conhecer essas histórias, que são muitas vezes, né, a maioria das vezes, ignoradas. Então, esse foi um cuidado bem especial que eu tive. E sempre tratar com respeito tudo aquilo que eles me passaram. Então... o texto ele é escrito com bastante sensibilidade, com bastante cuidado, para que isso não fira depois, né, quando eles forem quando eles forem ver esse texto, que eles não se sintam ofendidos de alguma forma. Lógico, perfeito. Só para fazer um comentário rápido, você estava falando da organização editorial, são 3 partes que têm títulos bem bacanas. Sim, eu posso né? explicá-los também. Que Não Falte Fé, então, as 3 primeiras histórias, quer falar dessa? Sim, Que Não Falte Fé é a primeira parte, então que eu conto as histórias dos meninos internados pela primeira vez. Então, por que não falte fé? Que não falte fé de eu chegar até o fim e conseguir viver longe das drogas, né? Muito bom. A segunda parte, então, que não falte esperança. Que já são aqueles casos dos reincidentes. É a segunda vez, é a terceira, é a quarta. Eu vou de novo tentar. Eu tenho que ter esperança de que dessa vez vai valer a pena. Muito né? bom. E a terceira parte, que não falte amor. Então, que não falte amor. Me recuperei. Tô livre, tô iniciando a minha caminhada longe das drogas. Então, que eu encontre amor próprio, que eu encontre amor da minha família, que eu encontre amor de alguma natureza para seguir em frente e não desanimar. Muito bom. Karine, você tinha comentado de quando eles se olhassem no livro. Algum deles já leu o livro? Você já teve algum feedback deles? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Eu tô para entregar essa semana o livro para eles. E vamos ver como é que vai ser a reação. Mas tem uma das histórias que, como eu falava ali de preservar a identidade, uma das histórias é o 9º capítulo, é o único que eu uso o nome verdadeiro da pessoa. Por quê? Porque é uma personagem, digamos, até histórica aqui de Itajaí. Não sei se vocês conhecem, é o Nego Butti. Claro. Sim. Então, nesse caso, não tinha porquê eu não usar o nome dele, porque ele já é uma figura conhecida, as histórias dele são conhecidas. E ele permitiu? E ele permitiu, e ele mora lá na casa, ele já não é mais um interno, ele é um morador lá da casa. Bom. Então, esse é o único caso em que a gente usou mesmo o nome dele. Muito bom. Karine, e você falou que já conhecia essa casa terapêutica e tal. Como foi com a administração dessa casa, né? Quando você chegou com essa ideia de fazer o livro? Sim, eles aceitaram, porque eles falaram, a gente tem até interesse de divulgar, porque existe todo um estigma, né, em torno do dependente químico. Então, eles abriram as portas, eles me apresentaram para os internos, eles me auxiliaram a fazer a seleção das personagens. E eu fui para lá durante 2 meses, aos sábados e aos domingos. E almoçava com eles. Legal. E foram super receptivos e não tive dificuldades, assim, nesse trato. Foi bem bacana. Entendi. E você comentou que eles te ajudaram a escolher os personagens. Qual foi o critério? Tinham mais internos? Como foi essa seleção? Sim, na época acho que eram uns 40 e poucos internos. Mas, em primeiro lugar, tinha que ter o interesse da pessoa também em participar, né? Mas eu já fui com a estrutura do livro pronta. Eu já sabia que seriam 3 partes. Ah, ok. Então, eles já me auxiliaram a escolher, 3 que estão na primeira internação, 3 reincidentes, 3 que já se recuperaram. Ah, sim. Ah, ok. É lógico que a gente gostaria de ouvir um pouquinho, né, de cada uma dessas histórias. Se der tempo, a gente faz isso até o final do programa. A gente vai fazer um intervalinho, mas queria lembrar que o Vozes das Drogas acaba de ser lançado pela editora Assim Como Era no Éden, que é de propriedade da Karine. Depois a gente quer saber um pouco mais dessa editora também, Karine. Depois do intervalo. O Viva Voz está de volta e o tema de hoje é o livro Vozes das Drogas. Estamos conversando com a jornalista responsável pelo livro, a Karine Mendonça, que também é dona da editora Acene. Karine, bom, você conviveu ali naquela comunidade, enfim, qual é o nome do... SOS Vida Jovem. SOS Vida Jovem. Então, inclusive vocês usam
você usa na divulgação como comunidade terapêutica, isso faz a gente pensar que é uma abordagem diferenciada, né, no tratamento de pessoas que têm problema com drogas, né? O que você viu lá? Você chegou a acompanhar o cotidiano ali dos trabalhos que fazem com aquelas pessoas? O que acontece lá dentro? Então, como eu ia aos finais de semana, não pegava a rotina diária deles. Mas lá eles têm responsabilidades, por exemplo, com a limpeza, com a cozinha, tem uma horta, tem até uma ou duas vacas, assim, essa questão de leite. Mas eles são responsáveis por manter a casa em funcionamento e em ordem, né? Eles têm algum acompanhamento psicológico, mais o tratamento em si, eles levam... Não usam medicamentos, é uma questão espiritual, né? Eles têm aí esse acompanhamento espiritual, é uma abordagem deles para tratar esses dependentes químicos. Entendi. Interessante. E você tendo ouvido essas histórias todas e visto a sociedade como hoje, assim, você acha que existe um estigma em relação ao dependente químico na sociedade como um todo? Sim, eu penso que ele é visto como uma pessoa que está ali porque quer, né? Não está nessa situação é porque quer. Porque se quisesse, saía muito facilmente. E daí acaba sendo uma pessoa ignorada, né? Ou porque, não, o assunto de drogas é muito forte, é muito complexo, não vamos tocar nesse assunto. Deixa que o governo ou que as entidades, né, se preocupem com isso. Eu quero ficar longe, não quero que ninguém chegue perto de mim. Então, a gente parar para ouvir essas histórias, além do que elas, né, me parecem, porque ligam muita droga com crime, né? Então, além disso, tentar entender o que tem por trás dessa pessoa que faz uso de drogas, eu acho que é o que a gente deveria tentar fazer de alguma forma. Karine, talvez humanizar o dependente. Exato, né? Exato. Eu queria saber se mudou a tua visão, né? Esse contato mais próximo fez você modificar a maneira de ver essas pessoas? Sim, com certeza. Além de ver essas pessoas, me fez analisar a mim mesma, sabe? Parar para refletir na minha vida, na minha condição, nas oportunidades que eu tenho, nas oportunidades que aquelas pessoas deixaram de ter. Se fosse eu no lugar delas, se fosse eu com aquela estrutura familiar, se fosse eu naquele ambiente, sabe? Então, dá para fazer uma reflexão bem profunda, assim, sobre a sociedade, sobre as nossas condições. E, Karine, como essas pessoas chegaram até a casa? Elas chegam lá por vontade própria ou por intervenção da família? Como funciona? Normalmente é por intervenção da família, mas o interno ele tem que ter o desejo de se internar. Ele não pode ser obrigado. A família quer interná-lo, então obriga ele a dar entrada. Não, eles não aceitam. Porque eles entendem que o primeiro passo para eu me recuperar do vício é eu ter vontade e o desejo, eu compactuar com o tratamento. Então, ninguém é forçado. E também, o tratamento lá é de 9 meses, mas se eu quiser sair antes desse período, por minha conta e risco, tudo bem. Não é um sistema prisional, claro, sabe? É aberto, então quem quiser ir sem concluir o tratamento também não é impedido. A casa é mantida por quem? É mantida por uma igreja aqui de Itajaí, e os internos, eles não têm uma mensalidade, não tem nada, é tudo um tratamento gratuito. Eles vivem lá e aproveitam esse espaço para, provavelmente, eu não sei se você disse que não acompanhou no dia a dia, mas algum tipo de sessão, de terapia, de alguma coisa nesse sentido acontece lá? Sim, né? Sim, tem. Porque eles precisam ocupar a cabeça com outros pensamentos, com uma rotina diferente daquilo que eles estavam acostumados. E tanto que lá é dado uma rotina para eles, porque a maioria vivia na rua e totalmente desregrado. Então, lá eles aprendem o que é viver uma vida com regras, com limites, com momentos para sentar à mesa, a hora de acordar, então, a hora de tomar banho. Então, eles são disciplinados nesse sentido. Perfeito. O cuidar da casa faz parte desse processo, né? Bacana. Interessante. Agora, voltando um pouquinho para o livro, na semana passada, a obra foi lançada aqui em Itajaí, né? Como foi a receptividade? Como foi o evento de lançamento? Então, o livro foi lançado no Itajaí Shopping, no dia 1º de setembro. E foi, assim, uma alegria imensa, porque a gente conseguiu reunir mais de 200 pessoas lá no shopping. Fiquei super surpresa. Tinham professores meus da época de escola,
Tinha uma professora minha que foi do jardim, Legal. colegas da época de escola, da faculdade, pessoas que eu não via há muito tempo. Então, foi um momento, assim, muito especial e que eu consegui apresentar o meu trabalho para pessoas que fizeram parte da minha vida, da minha construção. Então, isso foi muito, muito, muito feliz, assim, muito... E eu vi matérias e vi as fotos bacanas e tal. Tem uma exposição fotográfica junto desse lançamento, né? Sim. Conta pra gente como é que é Então, isso. eu não queria simplesmente só fazer o lançamento, tá? A gente lançou o livro, deu, acabou. Queria tentar estender isso mais um pouquinho. Então, fiz a proposta de a gente fazer uma exposição fotográfica lá no shopping. O shopping aceitou. E então, fiz uma seleção pública. Abri um edital aqui para toda Santa Catarina, para quem tivesse interesse em enviar fotos para participar gratuitamente, respeitando o tema paraíso. Os participantes tinham que enviar uma foto em que, para eles, naquela imagem estivesse representado o paraíso, o que para eles significa o paraíso. E nós selecionamos 9 fotografias e elas ficam expostas até o dia 15 de setembro, lá no térreo do Itajaí Shopping. Bacana. Isso aí, então, já diz respeito à editora. A editora. Vamos conversar um pouco sobre essa editora. Como é que você teve esse estalo? Bom, vou fazer um livro, porque não uma editora, enfim. Sim. Então, nessa época eu tinha acabado de pedir a conta do meu trabalho. Não tinha sinal de trabalho em vista. Daí eu pensei, estava procurando algumas coisas e tal, assim, mas não achava aquele trabalho que era o que eu realmente gostava de fazer. Daí eu digo, tem meu livro, eu gosto de contar histórias de gente. Tenho que publicar meu livro, tá correndo prazo. O que eu vou fazer da vida? Vou procurar uma editora para publicar meu livro e tal. Não, vou abrir minha própria editora. Vou fazer o que eu gosto, vou publicar o que eu gosto. Então, esse foi o estalo que eu achei para fazer o que eu gosto e ainda, quem sabe, ganhar dinheiro, sabe? Lógico. E ela tem uma proposta diferenciada, né, Karine? Sim, ela é bem segmentada. Não é uma editora para publicar assuntos diversos. É assuntos diversos desde que não seja ficção, né? A gente vai trabalhar em cima da abordagem de literatura de não ficção, que quem é do jornalismo conhece um pouquinho mais, porque está bem relacionado. Então, são perfis, histórias de pessoas, biografias, livros, reportagem, tudo aquilo que não seja ficção, a gente pode publicar. E você pretende escrever mais algum livro? Sim. Já tenho o novo projeto já está em mente, né? Ainda não, ainda vou fazer um suspense, mas já tenho coisas engatilhadas, assim. E também é com essa pegada social, que é uma questão que eu gosto bastante de trabalhar. Não vai ser sobre drogas, Entendi. Mas vai ser um tema social. Mas, pelo que eu vi no site da editora, ela também tem essa abordagem. Ela prefere esse tipo de tema, né? Sim. Ou não? Não, sim. É É porque, digamos, se eu tenho um trabalho que eu gosto de desenvolver, questão social, para mim, é uma paixão, assim. Então, enquanto eu for escrever os livros, provavelmente eu vá direcionar para temas sociais, mas não quer dizer que a editora em si seja limitada a essas questões. Não, certo, mas entendi. Literatura de não ficção. E para quem quiser publicar com você, entrar em contato, como faz? Pode ir lá no site, tem um formulário para contato, que o site é o www.assimcomoeranoeden.com.br. Pode me mandar um e-mail também, editora@assimcomoeranoeden.com. Também, enfim, Facebook, a gente está à disposição para conversar e ver qual que é a melhor forma de publicar o seu material. Eu vi que a exposição você trabalhou de forma colaborativa, né? Exato. Você tem intenção de trabalhar assim também com a editora? Sim, uma das propostas que eu tenho é a gente fazer um livro anual com textos de diferentes autores. Uma publicação anual da editora com um texto de diferentes autores, reportagens ou, enfim, materiais coletivos. E na exposição, por exemplo, não tinha falado antes, a gente conta com fotografias não só de profissionais, mas de amadores, também fotógrafos amadores, de Itajaí, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Blumenau, São José e Brusque. Então, a gente conseguiu fazer um apanhado bem legal. Variado, né?
Mas tá eu lá. digo, inclusive, do ponto de vista financeiro, né? O financiamento colaborativo também é uma coisa que está funcionando bacana na música, por exemplo. Sim. Você já pensou em trabalhar assim também para os livros? Sim, eu acho que é um caminho que dá pra gente seguir e favorece, isso que eu gosto, porque favorece não uma única pessoa, a gente trabalha coletivamente, todo mundo sai ganhando, todo mundo tem um nome divulgado, então acho que isso é bacana. Karine, principalmente para os jornalistas agora que estão para se formar, o que você tem a dizer para quem quer escrever um livro, reportagem como o seu, assim? Então, primeiramente, você tem que ser apaixonado pelo seu tema, você tem que ser apaixonado por jornalismo, porque daí você mergulha ali na história e você consegue se entregar de coração para aquilo que você está fazendo. E eu te incentivo, não desista. Muita gente pode dizer, não, esse tema não tem nada a ver, ou esse tema é muito pesado, ou esse tema não vai causar constrangimento, vai causar polêmica. Não. Se você tem vontade, se você tem convicção de que aquele tema merece ser registrado de alguma forma, seja em vídeo, seja em texto, vai fundo. Não se intimida, não. E faz de coração mesmo, que daí é sucesso. Muito bem, e já é sucesso mesmo. Acabou de sair, tá? Fresquinho, né? Então, o livro da Karine Mendonça, Vozes das Drogas. A editora, assim como era no Éden, a gente já quer dar os parabéns. A gente fica super orgulhoso sempre quando aparecem coisas bacanas assim. E quem quiser o livro, faz como? Então, o livro está à venda nas livrarias catarinenses aqui de Itajaí, no Itajaí Shopping. Também na livraria Shekinah, aqui em Itajaí. Ou pelo meu site também, que a gente deve pagar no cartão de crédito, boleto. Beleza. A gente envia por correios. E pelo preço de R$19,90. Muito bom. Parabéns, Karine. Obrigada. Muito legal. Bom, Karine, eu vou pedir licença para você e para todo mundo que está acompanhando o programa para dar um super tchau para o nosso querido Daniel Schiavone, que eu já começo a ficar emocionada de pensar, mas eu sei que ele vai para um lugar bacana, viver novas experiências fantásticas no intercâmbio que ele vai fazer em Portugal. Dani, muito obrigada pela presença, pela companhia. Obrigado por você que acompanhou a gente todo esse tempo. E eu volto aí um dia. Tudo de bom. Boa viagem. Muito obrigado. Vovó ficar por aqui. Até mais. Tchau.